Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Deu a lógica, a quantidade de ações contra as candidaturas de Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, não dava para contar. Hoje, um pouco antes de eu chegar na TV, já eram 6. Agora eu já não sei se não aumentaram mais. Mas deu a lógica, né? Sabia-se que tudo isso, e entre os que entraram com ação contra a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva está Bolsonaro. Derrubada a liminar que possibilitava a volta da Concepa à Freeway. Portanto, a Justiça decidiu que este trecho está sob a responsabilidade do DENIT. Nossa alegria durou pouco. Exatamente. Para a gente já começar o programa, Gustavo. Nossa alegria durou pouco. Estava todo mundo feliz e por motivos óbvios, né? A Concepa. Se bem que, Magda, eu quero levantar uma questão. Será que a Concepa, por esse período tão curto, faria o mesmo trabalho que ela fez ao longo dos últimos anos? Acho que não. Ela faria uma manutenção mais simples, certamente. Provavelmente. Porque a gente sabe, nos últimos anos, ela tinha uma estrutura maravilhosa. Ela não ia montar uma estrutura espetaculosa para trabalhar 6 meses, 5 meses. Né? Então, mas a nossa alegria durou pouco, porque bem ou mal é preferível uma Concepa pela metade do que o DENIT. Eu também acho. E assim, ó, uma outra coisa, aquele dia que eu tive que ir ao litoral, né, que eu até não vim ao programa, dá medo de tu andar de noite na Freeway, dá medo. Sim, sabe? Eu sou uma pessoa que não faço nada disso, não tenho esse tipo de preocupação. Eu convidei uma amiga para ir comigo. Te assalta ali. Sabe? E ali é bem provável, né? O Rucho levantou uma questão da mais perigosa, que são os buracos para motoqueiro. Exatamente. Porque é uma rodovia de alta velocidade. Um motoqueiro a 90 a 100 km por hora, para se desequilibrar, não precisa buracão. E um caminhão, então? Entra num buraco desses, né, em alta velocidade, pronto. Claro, quem está do lado... É horrível, horrível. Eu fui bem insegura naquele dia que eu fui. E a gente realmente ficou feliz, comemorou, enfim, porque, como disse o Gustavo, antes a Concepa pela metade do que nada, porque o DENIT hoje significa nada. Nada, infelizmente. Não, e declarado por eles, A única coisa que o DENIT vai fazer vai ser botar mais uns 15 radares para fazer grana. E infelizmente, Gustavo. É só o que o DENIT vai fazer. Isso aí. Infelizmente, eu não posso discordar de ti. O senhor hoje tá vestido de noivo, gravata branca, você vai casar hoje? Estou na expectativa, dona Magda. Tenho me esmerado. Olha o cabelo lambido. Tenho me esmerado. Tá bonito seu cabelo. Tenho gastado comigo o que não possuo, sem investimento. Sem investimento, apostando num futuro próximo. Ó, atenção, gurias, ele tá pensando em casar, tá faltando pretendente. O Rucho está aparecendo uma figura da história. Qual deles? Não vou falar. Tá bem. Mas eu volto para a notícia. Vamos. Eu volto para a notícia. Parou. Não, na verdade, a liminar já se trabalhava com a hipótese da sua cassação, porque ela havia sido concedida em cima de um argumento oferecido pela Concepa, onde ela pediu o reequilíbrio financeiro do contrato, porque ela alegava, em alegações primárias dela, de que ela havia feito obras na estrada e que não tinha, por isso, onerado a tarifa. Ela tinha chamado para ela essas obras. E que, portanto, num exame econômico do contrato, ela não aceitou reduzir as tarifas porque teria feito uma sobrepuja. Quando tu dá a liminar, evidentemente que daí tu abre prazo para a parte contrária se manifestar. E aí os documentos que vieram, então, ao processo, não desmontaram essa tese da Concepa de que ela teria feito obras que não estariam dentro do plano. O plano foi obedecido e dentro do cálculo teria que ser reduzido. E aí me parece que o próprio quem concedeu a liminar teria voltado atrás diante das informações. O mesmo juiz, diante das informações complementares que recebeu, ele revogou a própria liminar concedida. Agora, Rucho, eu sou um cara que nem conheço o dono da Concepa, nada, e nem um assunto que eu domino, mas eu vou dizer uma coisa. Quantas vidas a Concepa já salvou? O que a Concepa fez de serviço para o motorista gaúcho, né, na Freeway é uma coisa que devia ser louvável. Eu, se eu fosse juiz, eu daria qualquer liminar a favor da Concepa. Porque a Concepa tinha uma coisa, ela testou várias coisas que nenhuma operadora fez no Brasil. Inclusive,
no final dos anos 90, Vitorino, tinha uma teoria que o horário do rush era às 6 da tarde, entre 6 e 8 da noite, quem vinha da praia no domingo. Então a Concepa testou mão única, freeway, e não foi aprovado. Ela testou várias coisas na freeway. Eu acho que isso aí é uma coisa que deveria ser levada em conta. O verão está chegando aí e, como a Magda disse, se em Porto Alegre você sai de uma casa noturna, que nem ali perto da Lucas de Oliveira, que tem a URSS, 2 amigos meus foram assaltados, de uma nova modalidade, vai dirigindo o carro, te corta na frente e sai 2 carros, imagina uma freeway de 99 quilômetros no escuro, vazio. Eu não consigo entender esse tal desse valor que não consegue chegar a um consenso. Porque se a EGR disse que assumiria, mas teria que cobrar o mesmo valor que hoje a Concepa cobra, eu não consigo entender esse cálculo, sinceramente. Com relação aos assaltos, tem acontecido muito e tem acontecido de dia também. Na zona do Anchieta, do Farroupilha, naquela região, eles fecham o carro, exatamente. Um de cada lado. E hoje, no bairro Bonfim, no final da tarde, houve uma perseguição a um carro com criminosos. Coisa de filme de Hollywood. Coisa de filme de Hollywood. A polícia desconfiou de pessoas que estavam dentro de um carro, conferiu, era um carro roubado, começou atrás dessas pessoas, as pessoas dirigiram loucamente, atiraram o carro, atropelaram uma mulher que passava pela rua, e aí bateram o carro, pegaram uma outra mulher grávida numa caminhonete, menos mal que tiraram a mulher de dentro da caminhonete e foram embora. Cenas de bang-bang, da tardinha, no Bonfim. Que horror. Essa é a nossa cidade. Aí prende essas coisinhas, eles vão para... Aí tem audiência de custódia, tem o não sei o que. O senhor foi bem tratado pela polícia? A polícia agiu com carinho com o senhor foi respeitado? Se não foi, do policial tem que responder, né? Retira da rua, vamos ver... Magda, quando eu vim para televisão agora, eu vi num aplicativo do 99 e o rapaz me contou uma história que eu achei interessante. Agora, essa agora é a nova modalidade do assalto aplicativo aos motoristas, é uma mulher chama. Os ladrões pedem para uma garota, a namorada chama. Quando chama... Tá ela lá com os dois amiguinhos dentro do carro e faz horrores. O Sérgio Sapucaia me contou. É verdade. Dona Magda, só para terminar a notícia que dei, a licitação está marcada para 1º de novembro agora. Muito bem. A nova licitação para Freeway. E seria assumir só a partir de fevereiro, é isso? Exatamente. E a Concepa está nessa? Não, a Concepa está fora da operação. A licitação está aberta. Na verdade, essa liminar foi dada, tem uma figura jurídica que em latim quer dizer inaudita altera partes, ou seja, sem ouvir a outra parte. Sim. A liminar foi dada pelo magistrado com base nos argumentos da Concepa e depois a Concepa, em sede de defesa, de contestação, fez o magistrado mudar de ideia, porque a Concepa não, a máquina pública, né, o poder público, a Procuradoria da União, mostrou ao juiz que os argumentos da Concepa careciam de outras informações, eles não eram inverídicos. Eles careciam de outras informações para que se fizesse um juízo de valor. É mais ou menos quando você diz verdades, mas só as verdades que lhe interessam. Não diz as outras verdades que estão aqui, que poderiam mudar o conceito. Isso acontece muito em direito. Eu gostaria de trazer informação, um dado alarmante. Hoje, o IBGE trouxe à tona a informação que 27,6 milhões de pessoas, de brasileiros, gostariam de estar trabalhando e não têm uma oportunidade. São 27,6 milhões de desempregados, o que significa que, no mínimo, 20 milhões de famílias hoje estão sofrendo absurdos pela falta de emprego. Desse número, 4 milhões e 500 mil desistiram de procurar emprego, simplesmente porque sabem que o seu ramo ou a sua situação não permite sequer uma vaga com carteira assinada. Então, é um dado alarmante, né? Corrobora, sem dúvida nenhuma, para violência, para a gente criar guetos, para a gente se defender e, ao mesmo tempo, a gente sabe que investimentos internos e também um Estado, um país onde tem uma economia estável, onde tenham as suas finanças organizadas, possibilita que haja confiança para o mercado internacional investir no Brasil.
e, com isso, gerar novos empregos. Se a gente avalia, agora as pessoas comentam também a questão de que nós temos o transporte rodoviário responsável pelas cargas, por toda a nossa, por gestar muito da nossa economia, e que nós poderíamos ter outras modalidades, né? Sim. E imagina se nós tivéssemos investimentos que proporcionassem essas opções. Né? Então, é muito grave, muito preocupante tudo isso. Esse teu tema aí, ele abre por um leque que se nós começarmos a bater boca, que é uma expressão nós vamos fazê-lo, porque ele abre para vários temas. Primeiro, a falta de geração de empregos, né? que é terrível. Mas também o controle da natalidade. Porque nós não paramos de despejar crianças e mais crianças e mais crianças e mais crianças quando não se tem capacidade de geração de emprego. Então, tu veja, tu nos noticiei 27 milhões de desempregados. Né? E sem nenhuma perspectiva, porque se o gráfico da economia estivesse sinalizando para cima, não, o ano que vem vai ser 20, depois vai ser 15, vai ser 14, não. O que nós temos é a máquina pública parada, as empresas privadas não conseguindo aumentar seu poder de geração de emprego, né? E continua se fazendo filho como se nada acontecesse. Então é um composto, é de educação, é de economia, é de natalidade. E é um tema espinhoso. Não, principalmente quando tu tratas deste assunto, desse tema que tu pegasse agora, da natalidade. Nem quis entrar, dona Magda. É gravíssimo. Planejamento familiar. O elegante é planejamento familiar. Quando se fala em planejamento familiar, as pessoas realmente ficam assim. E é difícil até dos políticos enfrentarem isso. Já tentaram algumas vezes. Foram defenestrados. Exatamente, foram defenestrados. Me chamou a atenção a informação que a Roberta trouxe de pessoas que simplesmente não estão nem buscando, né, as opções de trabalho, mas eu acho que as pessoas não têm que desistir, tem que fazer ali seu currículo, começar a enviar para todo mundo. A gente está sempre divulgando aqui também opções de cursos gratuitos para as pessoas não deixarem de se atualizar e também, às vezes, na crise é um momento para empreender, né? Sim, tem um outro dado muito Isso curioso. É uma coisa, as pessoas também estão acomodadas. Estão acomodadas. Existe um dado extremamente curioso, tá? Que existe taxas menores de desempregos em países com mais robôs. Para cada 10 mil trabalhadores no mundo, há 74 robôs. No Brasil, há 10. Né? Mas por que eu pego esse dado dos robôs? Porque, geralmente, países que têm muita robótica são países que, sem dúvida nenhuma, têm um desenvolvimento em educação, em investimentos nisso que nós estamos trazendo. Né? Então, realmente, historicamente, os países mais avançados têm muita robótica, né? Tem muita inteligência artificial. E a inteligência artificial é um dado que já é uma realidade em muitas empresas internacionais. E por que eu trago essa informação? Porque, em algum momento, eu acredito que nós iremos dar uma virada. Né? E eu tenho certeza que empresas internacionais, quando vierem para o nosso país, vão vir buscando no mercado profissionais que tenham conhecimentos aptos a trazer essa robótica, essa inteligência artificial. Então, seria muito interessante os pais, né, que têm os seus filhos, que têm talentos para esse ramo, investir muito nisso. Porque por trás de qualquer máquina, por trás de qualquer robô, existe uma mente humana. Até então, até agora, nesse momento, 2018, nós não temos a inteligência artificial realizando por si próprio ela mesma, né? Nós precisamos de um ser humano. E para isso, nós podemos investir bastante pesado em educação nessas áreas, porque novos empregos vão vir, né? Nós estamos vivendo uma terceira década de um novo milênio. E mudanças muito grandes acontecem. A nova revolução industrial é a inteligência artificial. Roberta, quando tu fala de que país é esse que ela está falando? Mas de onde é que ela está falando? De onde é que ela tirou tudo isso? Eu quero ir para lá já. Mas é o futuro. É o futuro. E tem muita gente que tem medo de perder emprego para os robôs, mas na verdade não. Tem algumas empresas nos Estados Unidos que tu chega para comprar, por exemplo, um eletrodoméstico e é um robô que vai te atender. Sim. Mas por trás tem uma pessoa trabalhando e na verdade é uma ótima oportunidade de emprego para ela, porque ela pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Programadores. E atender várias empresas. Vamos voltar para nossa terrinha aqui que está ruim, né?
Não, as pessoas estão embotadas. Não, ainda não quero perder o mote. As pessoas estão embotadas. Eu não quero perder o mote. Não é esse o problema, as pessoas não estão fazendo. Se eu tivesse que dar algum conselho, eu não sei quem falou e com muita propriedade, que eu não sei quem falou, as pessoas precisam se capacitar. Desistir nunca, agora me lembrei, a dona Alice, desistir nunca, mas se capacitar sim. Quantos aqui conseguem indicar um bom pintor? Quantos aqui conseguem indicar um bom eletricista? Eu. Quantos aqui conseguem? Ver como é difícil. Eu. Como é muito difícil. Então, às vezes as pessoas resistem. Bem, eu tinha uma atividade que eu ganhava um salário X, que eu andava de gravata, com os casacos bonitos do Vitorino lá. Mas se a coisa mudou, tu tens que te adaptar. Atividades técnicas hoje rendem muito. Muito. E muito. O serviço, esses que eu citei. É precaríssimo. Tem até marido postiço. Para tu achares para tu achares um confiável, tá? E que te faça um bom serviço, tu fica grato e não te importa se pagar. Mas fora é que não tem no mercado. Por quê? Porque eles realmente estão com muito serviço. Mas, desde que começou o ramo da construção civil a bombar no nosso país, tudo isso foi ativado. E hoje a gente percebe realmente que o jardineiro ganha dinheiro, o pintor ganha dinheiro, o eletricista ganha dinheiro, a pessoa que arruma o fogão ganha dinheiro. São serviços que estão sendo valorizados. O cara que limpa a piscina. O cara que troca o gás, o que conserta as questões de gás nos apartamentos, né? Para tu conseguir, tu fica correndo os aquecedores. Mas, gente, isso, de certa forma, essa migração do emprego formal, do homem de gravata, aí prestar um serviço já está acontecendo. Tem muitas famílias que buscaram essa alternativa para sobrevivência. Tanto assim que o IBGE também apresentou dados que os serviços cresceram 6,6% em relação ao trimestre passado. Que é isso, é a pessoa sair, tirar sua gravata e pintar e ajudar. Mas é que não é tão fácil assim, gente. As pessoas estão com a autoestima muito, muito, muito ruim. E aí tu vai dizer pra ele que ele vai ter que tirar a gravata, sair de gerente do não sei o que, ser pedreiro, ser pintor. Mas sabe o que eu acho? Um ramo que bombou esse mercado foi o ramo dos aplicativos de transporte. Sim. Porque muita gente pega o carro, vira Uber ou vira motorista do Cabify e trabalha num outro turno onde já trabalhava. É complemento de renda. Tem muita gente fazendo esse tipo de coisa. Só que as pessoas compraram a ideia, as outras atividades ainda resistem. Márcia, eu queria te ouvir. Exatamente. Eu queria trocar de assunto, posso? Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Eu só queria falar que hoje em dia não é tão difícil empreender, porque com a microempresa individual, as pessoas pagam uma taxa ali bem pequena, têm os direitos. Então, e essa é a tua área, né? Tu estás fazendo... eu sou uma microempresária de fotografia. Então, é um exemplo também de empreendedorismo, que as pessoas podem se virar com outros serviços e, às vezes, ganhar mais do que no emprego formal. Carinha é essa, Gustavo Vitorino? Eu sou um microempresário, pode cada mico que você... Eu acho que é o cabelo do Gustavo, acho que é o cabelo novo. O Gustavo é um microempresário. Vamos lá, Marli, vamos mudar o assunto, Marli. O homem que é o erro em busca da verdade não pode traçar a divisória entre o erro e a verdade. Então, o homem não tem essa capacidade de discutir o erro e a verdade porque ele é o erro. Eu estou repetindo apenas uma frase, um aforisma do grande jurisconsulto brasileiro, o maior de todos eles, que foi o Dr. Rui Barbosa. Eu tive a chance e a felicidade de conhecer, não o Rui Barbosa, mas o trem-neto. Eu tomei um susto. O trem-neto do Rui Barbosa, muito parecido com ele, que inclusive me mostrou um manuscrito do Rui Barbosa, esteve aqui nessa mão. Mas eu apenas citei a frase do Rui Barbosa porque eu quero dar meus parabéns à magistratura do Rio Grande do Sul, porque sempre que posso falo a respeito disso, porque a magistratura do Rio Grande do Sul cria jurisprudência e eu conheço muitos juízes em São Paulo, mas principalmente em Brasília, que usam conclusões de sentenças de juízes gaúchos para outros casos. Hoje que eu digo, hoje é dia 16. A Débora Seabra, eu estou lendo o nome dela, que foi uma professora com síndrome de Down, não sei se vocês lembram, que foi ofendida por uma desembargadora, doutora Marília de Castro Neves. Ela veio a Porto Alegre e proferiu uma palestra na Escola de Magistratura. Bom, aí foi uma aula de vida, tudo que ela disse, todo o problema e toda essa discriminação que ela sofre. Então, uma juíza, que infelizmente eu não tenho o nome aqui, todo mundo aplaudiu essa professora. E essa juíza, em nome da magistratura do Rio Grande do Sul,
teve a humildade de pedir desculpas. Eu achei isso maravilhoso e achei fantástico. É um gesto que hoje está fora de moda entre as pessoas, né? Descobriu agora a diferença entre juiz e magistrado? Eu quero dizer para vocês, por isso que eu trouxe essa frase do doutor Rui Barbosa, que foi um dos homens mais cultos desse país e este entendia profundamente do direito. Então, essa é a minha homenagem à grande magistratura do Rio Grande do Sul e essa magistrada cujo nome, desculpe, se a senhora doutora estiver nos vendo, eu não sei o seu nome, mas a hora que eu souber eu vou referendar aqui. Se ela estiver assistindo ou alguém que saiba, por favor, nos dê informação. Vamos ao jabá dos telespectadores? Vamos Jabá dos telespectadores. Boa noite, bancada. Meu marido, Amarildo, é um excelente azulejista. Seu Amarildo. Só tem aqui até o telefone. Só quem fez uma reforma e teve um banheiro detonado, como eu sabe o valor do bom azulejista. Manda o telefone do seu Amarildo que meus... Já tá aqui. Tá muito bonito o cabelo do seu rosto. Tudo estufado. E a Gladys, se alguém precisar de um bom eletricista e pintor, meu marido trabalha com isso. E assim são as mensagens. Que maravilha. Já aqui no nosso e-mail, eu tenho umas coisas assim... por exemplo, não é isso que eu quero falar. Pera. Cabelo do Ruschel. Não. Boa noite, Magda. Socorro! O que é essa peruca de rabino do Ruschel? KKKK, abraços, André de Esteio. É um homem, Ruschel. É um homem. tecido de tiro. É um homem. Boa noite, pessoal mais lindo da TV Sul brasileira. Um amor essa moça, Roberta, agregou muito ao programa. As falas dela são muito edificantes, além de ela ser muito bonita. Adoro todos vocês. E que história é essa que o Chicão não está mais com a mulher cavala e sim com um pônei? KKK, Tereza Berlovitz. É o humor da nossa telespectadora. Foi por causa da Grenal hoje. Eu tive uma teoria que eu vou falar só depois do Rabicho. Da meia-noite. Que deu um bafafá em Porto Alegre, que salva casamentos, entende? E uma história. Eu já sei qual é a história. Se eu tivesse alguma coisa para recomendar para o nosso telespectador, seria de que assista o nosso Rabicho. É fundamental. Porque a tese trazida... Olha, eu conheço a tese. Eu também não vou deixar ele falar. Eu não vou deixar ele falar. Vocês já viram isso? Alguém recomendar que não assista o programa? Eu estou recomendando não tem tese científica. Olha aqui, ó. O nosso querido amigo, sempre atento e homem que conhece a cidade, que conhece as coisas da vida, Dudu Alvarez, a propósito do que estávamos falando, e pegando o gancho também do que a Carla falou, ele diz o seguinte: 15 mil Uber foram criados só em Porto Alegre nos últimos 2 anos. Isso é uma coisa. A outra coisa, quem pede na sinaleira ganha, em média, R$80 ao dia. Por que vão procurar trabalho? R$80 por dia. Quem que ganha R$80 por dia? Quem ganha R$80 por dia equivale a um salário de R$2.300 quem ganha? Mês. Quem ganha isso? Em média, um pouquinho mais, 2024. Exatamente. O Dudu está tudo invertido. É verdade. Sim, de fato. Verdade. Tem razão. Já tiveram algumas campanhas falando exatamente isso. Não dê dinheiro na rua. Pode dar agasalho, pode dar um alimento e tudo mais. Dinheiro faz com que a pessoa continue na rua. É um incentivo para que continue Por isso que a gente é contra isso. Exatamente. Né? A gente é contra falar nada. Não, eu só vou apenas me referir ao Voltaire, o grande Voltaire, que dizia o seguinte: pense, amigo, pense. As pessoas têm preguiça de pensar. As pessoas não querem pensar, dá trabalho pensar. Quando você pensa, você tem que tomar... você tem que tomar uma atitude. Você tem que se decidir, você tem que fazer. Esse é o grande problema nosso aqui do Brasil. Essa indolência, né? Essa indolência, esse jeito, essa preguiça que as pessoas... As pessoas são preguiçosas. As pessoas não querem trabalhar. É mais fácil pedir numa esquina do que trabalhar. Mas ganhando 80 pila, até eu vou pensar nisso. Não, aí entra num movimento social. E aí tu pode se candidatar à presidência da República. O governo tem que dar tudo. O sujeito é vagabundo, não faz coisa nenhuma, faz um monte de porcaria a vida inteira. E aí o governo tem que dar não sei o quê. O governo tem que dar isso, o governo tem que dar aquilo, o governo tem que dar aquilo outro. Vai criar vergonha na cara. Parou, olha aí. Dona Magda, eu tô achando o seu Mário muito tenso. Não, mas agora ele vai ficar muito querido agora, tu vais ver. Eu posso dar a notícia ou a senhora quer? Não, pode falar, depois eu leio. Futebol? É que, né?
Não, nós vamos falar muito de futebol depois. Grêmio. Sempre ao seu comando, dona... Calma, seu Marne. Grêmio. Então venha, como diria o outro. Eu já quero declarar que de cara não espero que tratem o Grêmio com a mesma elegância que eu trato o Internacional, porque isso é de cada um. Isso é de cada um. Com certeza a bancada não terá isso vem de casa, né? Não estou esperando. Pelos sinais que eu já vi... pelo Grêmio ontem. Pelos sinais Não me impude esse tipo de coisa. Agora, tu, um homem como tu, prestigiadíssimo, respeitadíssimo, tu é a pessoa mais respeitada nessa bancada, por nós e pelos nossos telespectadores. Tu tem a coragem de dizer essa bobagem, essa mentira. A bem da verdade, olha, a bem da verdade, a bem da verdade, credibilidade nessa bancada é a do Camarão. Isso é a do Mar. Quem é o Camarão, dona Mari? Olha o vídeo aí. Tem que ligar o ar. Quem é o Camarão? Vamos ligar o ar-condicionado que o Marne está ficando em chamas. Eu vou voltar para assunto sério. Então vai ligar o Camarão do Bafo. Estou ficando A verdade, a gente critica... A gente critica muito a Câmara e com razão, mas também eu não tenho dificuldade nenhuma em elogiar a Câmara quando ela age corretamente. Foi aprovado hoje por acordo de liderança e muito rapidamente um projeto que trata do feminicídio e aperfeiçoa a Lei Maria da Penha. Como nós sabemos, o que vigora hoje, só um juiz pode dar uma determinação judicial, e isso é uma estatística que leva em média um prazo de 48 horas. E essas 48 horas, na prática, tem se mostrado às vezes fatal, né? Para que ocorram agressões e até, às vezes, propriamente a morte ou a expropriação do patrimônio, que é outra coisa que a gente não raciocina, assim, que tá aquela questão, ele vai lá e tira os bens e tira a televisão e faz esses excessos, né? Hoje mataram a mulher, né? Esse é o feminicídio. Hoje mataram, né? Esse é o feminicídio mais uma mulher que foi assassinada, tudo indica, pelo primo do ex-marido. E o ex-marido estaria junto e tem a ver com bens e separação. Ela achou um marido que trata ela melhor, que ela se apaixonou. Então, o projeto que foi aprovado e agora irá ao Senado e depois terá que ser aprovado pelo Executivo, o policial passa a ter esse poder. Imediatamente. Ele faz o ato como se um juízo fosse, ele determina que a pessoa não possa mais se aproximar e aí sim, a partir dali, não vamos subverter a ordem, ele encaminha tudo para um juiz de direito que vai homologar, mas os efeitos é a partir do momento. Então, o policial é chamado a uma agressão, ele determina que aquela pessoa não possa mais se aproximar, não possa mais entrar na casa, que se afaste de ter X metros da pessoa agredida e aquilo já está vigorando e, por descumprimento, poderá haver a prisão do infrator. Não precisa-se mais esperar. Então, torcer, como foi aprovado hoje pela Câmara por liderança, na hora, vai ao Senado, se maioria, espera que ocorra isso, não, por unanimidade. Sim, unanimidade. Passou correndo. Então, que o Senado faça o mesmo e isso possa vigorar imediatamente para tentar um início de proteção das mulheres. Agora é um caminho muito importante e o tempo é valioso nesse momento. Essa discussão vem desde novembro do ano passado e as associações de magistrados, juízes se colocou contra. Claro, eles não querem perder o poder, né? Mas a verdade é a seguinte, quem vai determinar essa medida protetiva é um delegado de polícia. O argumento deles é de que talvez o delegado de polícia não tenha o preparo suficiente para avaliar a situação. Ora, delegado de polícia tem formação jurídica, ponto. O delegado de polícia tem a possibilidade de sentir muito mais de perto, de forma epidérmica, a real situação. Exato. Basta você conversa com a doutora Tatiana Bastos aqui, delegada titular da Delegacia da Mulher. Você conversa 10 minutos com ela te conta casos escabrosos de gente que ela não pode sair dentro da delegacia porque ela vai morrer. Aí você vai encaminhar para o juiz, a guarda, papapá. Muito bem, olha, aqui no Rio Grande do Sul, o judiciário tem sido bastante célere, tem sido atencioso, tem atendido os delegados, a doutora Rosane de Oliveira, anterior, agora a doutora Tatiana tem dito, olha, o judiciário tem atendido, a gente manda e eles atendem. O problema é que existe uma logística mínima. Um vácuo, né? Tem que pegar, ir até lá, pega, assina, tá aqui a sua medida protetiva, pode ir embora. O cara tá na esquina esperando com o revólver na mão. Não dá. Esse é o problema. Eu acho que os senhores magistrados me perdoem, mas eu acho que essa, sim, é importante se entregar aos delegados essa condição de estabelecer digamos assim, minimamente
essa coisa de sede liminar mesmo. Parou tudo. Parou. Tu acha que haveria uma boa participação nisso? Parou. Olha aqui, ó, nós devemos estar muito bem, porque tem muitos telespectadores elogiando a bancada, que está chiquetésima. Aí começa assim, ó: Magda, tu és linda, mas hoje estás divina, parabéns pela escolha dos acessórios, maquiagem, penteado, tudo, enfim. Bom gosto define. Paulo Medeiros, obrigada. A maquiagem é do Rodrigo Paim. Aí aqui, ó, a Ana Paula Bardini. Gente, tem alguma festa hoje? Estão todos alinhadíssimos nessa bancada que adoro, muito chiques. Beijos, Ana Paula Bardini. Olha, eu acho que nós estamos muito muquirana nos outros dias, porque hoje está fazendo sucesso. As duas estão com bufanda. Boa noite. Magda, tu estás muito elegante com esse colar, que parece maravilhoso. Ele é maravilhoso e ele foi feito pela professora de artes integradas, que é a Tânia Bian. Hoje ela é o cônsul honorário do Luxemburgo aqui em Porto Alegre. E ela fez, há muitos anos atrás, ela resolveu trabalhar com isso. Então, ela criava coleções, né? Tudo é pedra, tudo são pedras. Ela usava só pedras. Coleções de acordo com as grandes personalidades da história da arte, enfim. E são dois, na verdade, são dois colares que eu juntei. Aí aqui, ó, e fala para a Carla que ficou linda com esse penteado. E todos estão maravilhosos. Somos fãs do Marne Barcelos. E assim vão os elogios. Quero mandar, já vou aproveitar do penteado. Elogio o seu cabelo, parece a Audrey Hepburn. É verdade. O cabelo é parecido. No Mamãe, com a Débora, que é quem faz meu cabelo. Quando eu faço escova, eu faço com outras meninas que também são maravilhosas, mas a Débora, na hora de fazer um penteado, ela tem uma mão maravilhosa. Nem todo mundo que é cabeleireiro sabe. Exatamente. Faz penteado, até não gostam de fazer. Então vai um beijão pra Nara, pra Adelina, pro Sidney, pro Gentil, que tinham aqui escrito. A franja tá parecida com a do Ruxo. Não, é bem diferente. Que aqui o Ruxo eu gostaria de ter, né? Que é que ele tá cultivando a dele ali pra ver se fica desse tamanho. A do Ruxo é por um lado e a da Cacá pro outro. Da Cacá é tudo. Dona Magda. Pois é. A Alice tá louca pra falar, só um pouquinho. Fale, Alice. É que o Santander Cultural tá com uma nova exposição que inauguraram nessa semana. Se chama Etnos, Faces da Diversidade, que conta com uma coleção de máscaras de várias culturas, várias etnias. Tem máscaras do cinema, da música, da cultura pop em geral. São mais de 170 máscaras. E uma delas é inspirada no pintor Salvador Dali, que está muito famosa essa máscara por conta do seriado, né? La Casa de Papel. Quem não viu também indico. É um seriado maravilhoso, uma série maravilhosa que está no Netflix lá a primeira e a segunda temporada. E essa mostra, ela tem curadoria do Marcelo Dantas. Ela está aberta ao público, tem entrada franca até o dia 7 de outubro. Pode ser visitada de terça a sábado, das 10 da manhã até as 7 da noite. E essa exposição, Alice, é uma exposição que pode, inclusive, trazer alguns problemas, como trouxe a Queer Museum pro Santander Cultural, mas eles fizeram um acordo, né, com o Ministério Público Federal. Não é, mas é porque é diversidade, né, Gustavo? Quando fala de diversidade, quando fala, eu não vi, mas porque agora botar peladão nesses negócios virou arte. Mas eu sei que eles fizeram um acordo com o Ministério Público Federal e tal, então tá tudo bem, tudo tranquilo, não tem nenhum problema. Porque teve uma mostra no ano passado que deu problema e eles fizeram um acordo, né? Exatamente. Que teriam que divulgar mais mostras de diversidade. Eu quero agora fazer um convite a todos vocês, é um convite especialíssimo aos nossos telespectadores. Amanhã, conhecido como sexta-feira, a TV Pampa vai transmitir ao vivo o debate com os principais candidatos à presidência da República. Portanto, preste atenção, coloquem na sua agenda. Você não pode perder esta oportunidade de conhecer as ideias e as propostas para definir o seu voto nas urnas. A mediação deste debate será feita pela jornalista Mariana Godoy, por Boris Casoy e Amanda Klein. É nesta sexta-feira, aqui na tela da TV Pampa, às 22 horas, também conhecida como às 10 horas da noite, tá? Ponho na sua agenda que amanhã é imperdível, certamente, esse debate com esses debatedores, né, Marne Barcelos, que não podem ser mais qualificados, né? Sim.
A Mariana Godoy, o Boris, exatamente, muito qualificado. Dona... Não, vai. Tá, vai, Ruxo. Eu só quero noticiar que o Barranco nunca mais será o mesmo, porque hoje sentaram... O restaurante, a churrascaria Barranco pode ser qualquer um. Hoje sentaram-se à mesa Gustavo Vitorino, Júlio Lima Menezes e Jefferson Furstenau, acompanhado deste que vos falo. Quem pagou? Hoje não é a pessoa Furstenau, eu não preciso estar lá para te saber. A dona Magda tem informação privilegiada. Agora, quem é que pagou? A dona Magda tem informação privilegiada. Olha a equipe. Ayrton Ruschel, Gustavo Vitorino e Júlio Menezes. É 0800, tá certo. Na verdade... Mas estava indo bem até a polícia chegar. Bom, então Eu quero dizer que lá a notícia alegre emergiu e brotou exatamente da manifestação do nosso querido Jefferson, que a sua tia querida, dona Anete Klein, não é Alice Klein, é a dona Anete Klein, que é a sua tia, nos assiste diariamente. Então assumimos, eu e o Gustavo, o compromisso de mandar-lhe um beijo, dona Anete. Segue com a gente aqui. E o segundo nós e último também queremos mandar beijo, porque nós temos certeza que a senhora também gosta de nós, não é só dos guris, gosta de todos. A informação que a gente tem é eu e o Vitorino. Mas ela vai mudar, ela vai ver que... É verdade, ela gosta de todos. Eu não vou fazer, a dona Nete vai ficar brava comigo. E também fiquei devendo, só para terminar aqui, a simpática Jaque Ávila, que também nos assiste diariamente, participa aqui das instruções. Um beijo grande, obrigado pela participação. Um beijinho também? Manda, deixa só o Marne falar. Não, só lembrei-me do nome do cabelo do senhor Ruschel. Qual é? Pastinha. É pasta, Mas é o jeito que chamam a franja. Pastinha. E aí quando tu arruma, assim, tu faz uma pasta no cabelo. É verdade, tu sabe que é. Estou elogiando. Vai falar o 100 agora. O Erdogan hoje conseguiu fazer... Erdogan não te deixa dormir, né? O Erdogan conseguiu fazer um bolaço. Que vocês não se dão conta, mas as encrencas do Erdogan vai parar no bolso de vocês. Mas eu sei, nós estamos prestando atenção. O Erdogan hoje conseguiu apoio da comunidade europeia e o Banco Central da Turquia conseguiu uma revalorização da sua moeda, da lira turca, no mercado internacional. Com isso, houve uma regressão da ameaçada crise sobre a Turquia que poderia atingir toda a Europa Oriental. O Erdogan, mais uma vez, disse que vai reverter esse quadro, essa ameaça americana, e também deixou bem claro que vai criar algumas modificações no mercado turco para recepcionar produtos. Ele retirou aquela brincadeira que parecia uma brincadeira dele no discurso, ele retirou todas as taxas de importação de aparelhos celulares da LG, da Samsung e todas as marcas não americanas. E dobrou a tributação sobre o iPhone. 120%. Ou seja, ele disse, vou acabar com essa... É guerra? É guerra. Então tá, eles deram o primeiro tiro, agora eu vou dar um tiro. O que o Trump está querendo no final? O Trump está arrumando encrenca. Hoje, os jornais americanos... 350 jornais americanos hoje publicaram uma nota oficial uníssona falando da irresponsabilidade com que o senhor Donald Trump está tratando a imprensa dos Estados Unidos, chamando-os de inimigos da pátria, de derrotistas, de golpistas, enfim, golpe, né? Aquela coisa que a gente conhece por aqui. Os jornais publicaram uma parte dizendo que, uma nota dizendo que o que o senhor Donald Trump está fazendo com a imprensa americana é um desrespeito, porque se existem aqueles que são contra ele, existem aqueles que são a favor dele. Exatamente como acontece aqui na imprensa brasileira. Tem gente que é de esquerda, que é a maioria, e tem outros que são de direita. E tem aqueles que sobrevivem no meio da direita e da esquerda, que é essa bancada. Então, assim... o que está acontecendo lá é que o senhor Donald Trump está conseguindo brigar com todo mundo lá de fora e todo mundo dentro de casa. Sabe o que eu chego a pensar, Magda, que esse Donald Trump é capaz de não terminar o governo dele? Pois é, né? O senhor não me ouviu falar isso na rádio, o senhor está repetindo o que eu disse hoje. Falando nisso, tem que pagar para minha janta lá no 300. Não, mas eu só quero voltar isso. Peraí. 300 já virou 200. Presta atenção, deixa só eles concluíram. A sessão das reclamações, o saque, o serviço de atenção ao cliente é daqui a pouquinho. Deixa eles terminar de falar do Erdogan. Não, eu só quero dizer o seguinte, que hoje eu fiz esse tipo de comentário, né, sobre a cachorra, que ele chamou a moça assessora de cachorra, que
ela traiu ele, ou não sei o que, etc, etc. Aí eu recebi diversos recados, inclusive de um senhor mas o cara acabou comigo, né? Me disse que eu sou superado, que eu sou velho demais, que eu não sei o que é horror, que eu tinha que ser interditado no mínimo pela bobagem que eu havia dito. Opa! O mesmo que o Vitorino falou agora. O mesmo que o Vitorino falou agora. O mesmo que 350 jornais americanos. O mesmo que o mundo inteiro. Que esse cidadão que é um estroina. Esse cidadão que imita até o Mussolini para falar. Até o Mussolini ele imita falando com aquele bocão assim. Para com isso. Vamos respeitar a imprensa. O último bastião da democracia é a imprensa. Quando você cercear a imprensa, acabou a democracia, meu amigo. Aí vira a ditadura. Muito bem. A Roberta é muito inteligente, faz considerações importantes. Ela parece que, além de advogada, é psicóloga. É um orgulho para nós mulheres, diz a Rosângela Maria de Oliveira, nossa telespectadora. E Marne Barcelos, já que nós estamos falando agora... De mulheres, né? De mulher para mulher, Marisa. Não é até o caso, né? Como eu sou agredido pelo senhor Vitor. Calma, eu quero que tu fales sobre a morte da Aretha Franklin. Né? Já que nós estamos falando de mulheres, vamos falar desta diva, desta rainha do soul, uma das maiores cantoras desses últimos. É um monstro sagrado que, infelizmente, faleceu nesse dia de hoje. Em toda a sua carreira, ela ganhou 18 Grammys. Você imaginou ganhar 18 prêmios? O Grammy é o Oscar da música, né? Essa mulher era tão maravilhosa que eu vi na televisão hoje alguém falando a respeito, que eu fiquei profundamente emocionado, né? A cidade onde ela nasceu, o lugar onde ela nasceu... Detroit, que foi onde ela morreu. Isso. Ali em Chicago, as pessoas falavam isso, que ela não morreu, que ela continua com o vento, ela continua na terra, ela continua no ar, ela continua presente nas almas, nos corações de todas as pessoas que amavam o seu canto, amavam a sua música, a sua personalidade e o seu jeito de ser. As pessoas que a conheceram dizem que ela era extremamente humilde, que ela era extremamente amorosa, que ela era extremamente comunicativa com as pessoas. Ela não discriminava, porque ela era uma diva. Ela era uma deusa, era uma mulher acima do normal. Eu considero esta mulher, como outras cantoras americanas, ela era uma das minhas favoritas, como a Barbra Streisand, Ella Fitzgerald e outras. Mas a Aretha, ela chegou num patamar inigualável. O mundo vai sentir falta. Mas nós, que somos os privilegiados, que ainda ficamos aqui, temos os discos e vídeos para vê-la mais uma vez quando bater aquela saudade. E hoje saiu uma notinha que eu me segurei para não sacanear, mas não deu para... Manchete de um jornal de São Paulo com a morte da Aretha Franklin, o jornalista, possivelmente um estagiário daqueles, né? Folha de São Paulo, mais precisamente. O senhor fala estagiário e olha pro botou assim, ela não faz mais parte do trio maravilhoso que nos encantou, composto por Ella Fitzgerald, Nina Simone e Billie Holiday. O trio? Ela não faz mais parte do trio maravilhoso que nos encantou. Aí eu... Ops. Onde é que está o erro? É aquele brinquedinho. Onde está o erro? Aí eu parei, eu digo, como assim, cara pálida? O que está acontecendo? Aí li a matéria de novo. Não, pois essas cantoras maravilhosas, o triunvirato que conquistou o jazz ao redor do mundo, e agora a Aretha Franklin não está mais abandonada. Eu estava no corpo da matéria também, além do título. Aí eu disse, bom, então tá, deu. É o novo jornalismo, né? Olha aqui, ó, assim, para aqueles assim, que devem estar com algum problema, não estão muito morados e tal, deve ter algum problema, não seja tão rançoso assim. A gente não é... Todos os dias nós recebemos e-mails de elogio para os guris, para as gurias, e eu não leio. A Carla também não lê. Hoje, casualmente, eu resolvi ler. Então, assim, ó, seu coisinha, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deve estar com frio no pé, bota um cobertor. Quero prestar serviço Boa noite, bancada linda. Isso. Agora nós só vamos ler bobagem. Agora tem que eu vou ler um sério o resto bobagem. Olha isso aí. Só depois da dona Carla. Boa noite, bancada linda. Sou formada em publicidade e propaganda e estou desempregada há 2 anos. Estou trabalhando de freelancer, mas entrei numa depressão por falta da insegurança e da instabilidade. O problema é que preciso me capacitar, porém falta um recurso
para pagar a passagem. Muitas pessoas relatam exatamente isso, não tem dinheiro para pegar a passagem, eles gostam de todos, principalmente do Marne Barcelos. Aqui a Jussara de Gravataí, meu marido é apaixonado pelo Ruschel, será que devo me preocupar? Não, fica tranquilo. Fica tranquila. Boa noite, Carla e bancada, que amo. O que é isso? Vocês estão um charme só. Onde é a festa? Ali se esqueceu de divulgar ontem. É, a festa. Estão divinamente lindos. E o teu cabelo está maravilhoso. Beijos a todos. Marli Pires. Um beijão, Marli. Muito bem. Posso prestar serviço fala. à comunidade? Não sei se vou furar a minha querida... Novamente. Faz favor, fala. Deixa a gente ver. Eu já fui confundido semana passada que fala, vou furar a lista. Fala. Fazer um comentário a respeito dessa telespectadora que conta que ela está em depressão e também que ela está com essas dificuldades de transporte, que muitos telespectadores estão com dificuldade de transporte. Atualmente, todas as pessoas que estão no nosso país, no Brasil, estão vivendo dificuldades, estão cientes das dificuldades. Quem sabe, muitas vezes, procurando ajuda, conversando ou até expressando as dificuldades, vocês possam buscar solidariedade, porque um lado positivo, e sempre há, por mais caos, no caos existe sempre algo positivo, é ver a solidariedade que uns aos outros podemos nos dar em horas como essa. Né? Então, às vezes, pedir uma ajuda, verbalizar o teu problema para ir atrás de uma solução que vai te ajudar é algo positivo e que deve ser feito, porque daqui um pouco as pessoas que tu nem imagina vão poder estar do teu lado. Eu agora vou te pedir licença para continuar falando, nós vamos e voltamos muito para esse assunto, tá? O Paulo Linhares diz assim, ó, lembram quando eu disse semanas atrás que ninguém está desempregado por mágica? Até a Magda, que daí faz um elogio, comentou o caso de um casal de amigos que foram mal atendidos numa loja, atravessaram a rua e gastaram 15 mil reais comprando o produto que a primeira loja disse que lá não tinha produto para eles. Não, para vocês não tem produto aqui. Aí eles atravessaram a rua, daram 2 quadras, compraram o produto por 15 mil reais. E eu liguei para a mulher para contar. Bom, semana passada fui novamente na Alberto Bins comprar material de informática para a minha empresa. É impressionante o mau atendimento nas lojas. Parece que ninguém quer vender. Parece que os empregados fazem tudo para voltar à fila do desemprego, diz o Paulo Linhares. E tem outras pessoas também que falaram aqui, ó, não, o Rafael está falando de futebol, daqui a pouco nós vamos falar de futebol. Ah, aqui, ó. O seu Oswaldo Padilha nos xingou também. É muito fácil para os senhores, bem assalariados, dizer que não, para não dar esmola. Quem dá esmola não só não põe em risco o próximo, como ajuda quem tem capacidade de trabalhar. Existe, daí temos que conviver com isso. E é mentira que a esmola na sinaleira dá R$80 por dia. Se assim for, vou para a sinaleira também, pois não está fácil uma boa noite. Acho que o senhor não está com uma boa noite. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu não dou dinheiro. Eu carrego dentro do meu carro roupas, carrego alimentos e eu dou para a pessoa roupas e alimentos. É só isso que eu faço. Eu colaboro também. E assim como eu, muitas pessoas fazem. Né? Isso não pode chamar de mentiroso uma pessoa que diz que pode ganhar R$80. Eu não duvido. E eu já ouvi falar que tem flanelinhas que recebem até R$200 por dia. Eu não duvido. Cuidando dos carros. E não cuidam. Não, claro que não, né? Por isso que eles ganham bem, eles pegam 300 carros e vão embora. E a pessoa se sente obrigada, porque fica eles com medo do flanelinha. Eles cobram, né? Cobram um valor 10 pila. Exatamente. Agora, essa história de flanelinha é um absurdo. Isso é uma imbecilidade que tem em Porto Alegre, inaceitável, porque está na lei, sabia? A lei permite que os flanelinhas trabalhem, eles são protegidos pela lei. Tem uma lei municipal nessa cidade, Jeca, porque é uma cidade para aprovar um negócio desse é Jeca. Isso teve origem na Câmara de Vereadores. E tem uns vereadores amigos lá que, apesar de amigos, ficam brabinhos comigo. Não adianta ficar brabinho comigo. É pior. Vai por mim. Olha aqui, ó. Essa história de que os flanelinhas regularam a atividade de guardador de carro. Regulamentado, basta fazer uma inscrição. Onde é que já se viu uma lei autorizando explorador da via pública a trabalhar? Só uma cidade jeca como essa tem. O que tem que ter ali é polícia, é guarda para cuidar do carro. Não é flanelinha que não tem responsabilidade com nada nem com coisa nenhuma. É verdade. Aí eu fico me perguntando, aí vem esses vereadores, não, porque não sei o que. Vocês aprovam essas barbaridades lá. A última da Câmara de Vereadores, gloriosa,
os táxis vão mudar de laranja para branco. Ninguém mais vai ver táxi. Porque branco é a... Não, mas já mudou isso, né? É a cor... Não. Mudou? Tá aprovado. Tá aprovado. E é meia dúzia de taxistas, que não é nem o City Táxi, é meia dúzia de taxistas que são amigos do vereador Cláudio Janta, que tem ligação com esses caras. O vereador Cláudio Janta conhece esses caras, taxistas, tá sempre defendendo os taxistas e tal, que vão lá, e aí eles... Mas como é que vão virar táxi branco, meu amigo? Ninguém vai enxergar, porque branco é a cor mais usada de carro. Pô, tá bom, laranja tá feio, vamos pensar numa outra cor alternativa. Rio de Janeiro tem um amarelinho. Despesa, né? Pensa em alguma coisa, alguma coisa... São Paulo é branco. São Paulo é branco. Sim, São Paulo é branco. Tu enxerga um táxi em São Paulo? Eu não sei, nunca procurei. Sim, a Nunca abriu os olhos a principal queixa de quem usa táxi em São Paulo é essa. Você não consegue ver táxi Estados Unidos, o Yellow Cab. Os Yellow em Nova York, os táxis são amarelos. Os Yellow Cab na Califórnia, né? Então, assim, ó... tem umas coisas que não dá para entender que eles aprovam, porque meia dúzia tem interesse, ou porque 2 ou 3 vereadores têm interesse. Seu tempo acabou. Seu tempo acabou com o candidato. Sabe o que dá para pensar nisso? Sim, táxi que eles vão tirar o negócio de cima quando deixar de ser táxi, reduzir a quilometragem e vender o carro. Muito bem. Posso dizer uma coisa? Botou seu tempo, candidato. Posso dizer uma coisa? O carro dele é branco. É, por isso que ele não quer. Porque ele não quer se misturar. Mas é importante. Seu Ruschel acorda. Foi uma denúncia. Ele é branco, ele não... Seu Ruschel acorda e fale. Tô aqui atento. Então, eu vi que o senhor adormeceu com a fala do candidato ali. Porque eu quero trabalhar pela bancada. Então vamos, fale, candidato. O senhor tem 1 minuto e meio para falar. Eu quero dizer rapidamente, amanhã da 1h30 às 16 horas vai ser feito um serviço pela Defensoria Pública impressionante a sua importância. Existem 200 mil pessoas que não conseguem dizer quem é seu pai. E isso é uma coisa que para as idades mais antigas não se havia o DNA, que era um exame caríssimo, e a Defensoria Pública está oportunizando, então, não só a investigação, como se consegue apontar quem é, se faça através de um processo organizado, se faça o tão famoso e almejado teste de DNA. Então, amanhã, na frente do Largo da Plínio Pérez, ali, serviço gratuito, estará toda a equipe ali para você contar o seu processo, a sua história, se ela poderá virar ou não um processo e os procedimentos que tem que ter. Isso é importantíssimo, porque eu convivi com uma pessoa que tinha, não conheceu o seu pai e muitas vezes nas conversas tu vê a necessidade, essa pessoa depois foi se tratar, cresceu, né, conseguiu compreender este mundo incrédulo que é o nosso, né? Mas quantas pessoas vivem esse problema? Então não há idade, tu pode ser jovem, tu já pode ser um adulto, mas tentar descobrir a tua origem é um direito. Aqui a nossa telespectadora, ela relata o que aconteceu com ela, com a família dela, ela e a filha. Ela diz o seguinte, claro, não vou dizer o nome. Prezados, boa noite. Com 4 medidas protetivas nas mãos, com ameaça de morte com faca, fuga da cidade com bebê pequeno, um juiz me disse: minha senhora, esse foi o marido que a senhora escolheu. Se entenda com ele. E compartilhou a guarda da minha filha. Fiquei na ruína com ela, mas pelo menos longe dele, sozinha e em paz. Boa noite. E ela se identifica. E ela disse que a guarda compartilhada foi, e nesse caso, graças a Deus, né? Porque deixar a filha com uma pessoa violenta não é nada agradável, mas foi para dividir a pensão e ele então paga 15% e não 30%. Lembra que nós chamamos a atenção isso ia acontecer, que né? essa guarda compartilhada era uma vigarice preparada para os homens fugirem dos alimentos? Exatamente. Cara, eu recebi um negócio aqui, eu não vou dar o nome da empresa, mas me ofereceram um apartamento de 3 dormitórios com suíte com 60 metros quadrados. Como que é isso? Eu queria saber. Como que é isso? Como é que se faz? São só 3 quartos. Não tem cozinha, não tem banheiro e não tem sala. Pelo jeito só. Ele está vendendo 3 quartos. Então. 3 quartos e 2 banheiros, só pode ser. Não. Porque como é que alguém... 3 quartos em 60 metros. Eu tô louco de vontade, mas não vou dar o nome, claro. Não vou dar o nome. Nisso, mas me ofereceram aqui, é uma construtora poderosa, me oferecendo 3 dormitórios com suíte, com 60 metros quadrados. Com suíte. Com suíte? Com suíte, ou seja, tem no mínimo 2 banheiros. Não, é só da suíte, vai todo mundo... É que teu banheiro tem
duas portas. Entra no quarto e a da sala. Mais ou menos assim. Eu já vi essa vigarice. 3 quartos com banheiro. Eu já vi essa vigarice. Exatamente. Abre a porta pro quarto e abre a porta pra sala. Custa quantos milhões? Pode ser lavabo. Vê quantos milhões custa. Você quer que eu dê preço? Bah, é triste. Mas tá na promoção, né? Não, promoção, olha aqui, ó, me ajuda. 259.900. Mas era quase 300. Então, olha, é pela hora da morte. 3 dormitórios com suíte. Ainda tem vaga de garagem. Mas a vaga de garagem não entra no 60 metros. Então é enorme. Tá enorme, Gente, que barbaridade. Fale, doutor. Eu tenho muita resistência em discordar do meu amigo Gustavo Vitorino, mas vou fazê-lo porque eu acho que a matéria é muito importante e ela cabe o debate. Eu acho que às vezes a lei não é correta, mas a aplicação dela que a torna incorreta. Por isso que existe a instrução do processo. Eu acho que o direito dos pais, e os pais hoje mudaram muito, e eu convivo. Eu tenho hoje filhos que se tornaram pais, né? E que sei o apreço que eles têm pela criação dos filhos. E a guarda compartilhada é para que a mãe fique com 3, 4 dias com o filho e o pai também tenha o mesmo direito dividir responsabilidades. Para dividir responsabilidades e que ele participe, porque nós já concordamos, isso é unânime, de que o pai precisa ser uma referência para o filho precisa da referência do pai. O que ocorre, o Gustavo diz, é uma distorção da lei. É aquele pai que é um mau pai e não há contra o cafajeste, contra o mau caráter, não há lei que resolva, né? Que se tenta o benefício da lei para se livrar de uma pensão alimentícia e não vai fazer uso desse dinheiro. Mas até isso... desse pai, tem o juiz que aceita esse tipo Pois aí que eu quis te dizer, Gustavo, na instrução do processo, o que se vai fazer se esse pai não está cumprindo a visitação, se ele não está educando esse filho nos 4 dias, ele não está buscando no colégio, se ele não está oportunizando vestuário e alimentos, a lei ela pode ser alterada e a guarda volta para a mãe. Agora, tirar do pai, porque alguém é cafajeste e não cumpre, usa isso para deturpar a lei, não pode tirar dezenas, milhares de pais que querem criar seus filhos e antes não podiam, agora pode. Tá, eu vou dizer uma coisa para o senhor, doutor Roberto. Olha só, tem uma coisa que não tem como fugir, que é o cotidiano. Os homens até podem ter boa intenção, mas em 6 meses eles largam o filho com a mãe. Claro. Eles até podem ter boa intenção. Isso está chutando, né? Não é científico. Isso é um palpite. Isso é um palpite. Os pais de hoje não. Isso não é nada científico que tu está dizendo. Ok. Não. Grande parte... Palpite não. Grande parte dos pais que até podem ter boa intenção. Pedem a guarda compartilhada e depois não conseguem cumprir a parte da guarda compartilhada. É muito difícil para o homem, a menos que ele more com o pai, com a mãe, ou que tenha empregada, ou que seja muito rico e tenha recursos financeiros, enfim, coisa e tal, para cumprir essa guarda compartilhada. É muito difícil, ainda mais pai jovem. Com 30, 35 anos, é muito difícil. Gustavo, isso aí já mudou muito. Eu conheço muitos casais que se separaram com filhos e os pais são tão participativos quanto as mães. E conheço também gente que nunca contribuiu e que nunca vai contribuir porque está dentro da sua índole não contribuir. Isso é verdade. Essa que é a grande realidade. Agora, os pais estão mais participativos, basta ver no colégio, na hora de levar e de buscar a criança. Tem mulher e o homem, 50% mulher e 50% homem. Antes era só a mãe que levava, que buscava, ficava com esses afazeres. Dia dos Pais, eles estão presentes na escola, eles levam no cinema, eles estão muito mais participativos. Além de todas essas atividades, eles estão na função do dia a dia, né? Prepara merenda, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, eu acho que o Ruschel tem razão. É um bom instrumento da justiça, a guarda compartilhada, se fosse usado para o bem. Quando é usado para o mal, realmente a mãe se dá muito mal também, a mãe e a filha, porque tem que dividir uma pensão que já era baixa e ficar com 15%. Seu Tiago Jordani, vocês continuam não adianta só mandar e-mail grosseiro, separando o ideal do real. Não, eu sou arrogante. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu tô falando do mundo real. Eu tô falando num comparativo que eu tenho bem próximo a mim.
É muito maior o número de homens que dão conta dos seus filhos, que dormem durante a semana com seus filhos, que fazem a questão de levar, que pagam a escola e tudo mais, e não são ricos. Sim, mas esses não me preocupam. Me preocupam os que fazem uso da lei, os que estão fazendo uso da lei em número muito grande. Mas é que tu dissesse que a maioria fazia uma coisa e a Carla tá... Não pode destruir uma legislação em cima dessa parte, dessa parcela que não está fazendo a sua parte. Agora, o que me preocupa não é nem o pai que quer pular fora, porque isso aí é da índole mesmo. É o juiz aceitar um tipo de coisa dessas. Não tem o mínimo critério. Não tem o mínimo critério. Dona Carla, eu posso até concordar com a senhora, com o Ruschel, se tratando de classe média. Vai aqui na Vila Cruzeiro. Vai aqui dar uma olhadinha. Vai quantas guardas compartilhadas tem ali que o pai não aparece há 6 meses. Até pode ser. Mas nem pedem guarda compartilhada. Mas a lei determina que a prioridade hoje é a guarda compartilhada. Antes a lei determinava, ou pelo menos informalmente, que a guarda era da mãe. Agora não. Existe uma súmula que determina que prioritariamente seja a guarda compartilhada. Então, assim, nós estamos falando de pessoas esclarecidas, pessoas com uma certa formação, mas vai aqui na Vila Cruzeiro. Mas o que a gente não pode deixar de avisar o telespectador é que em um mês que este pai descumpra isso, tu pode alterar e ele pede a guarda compartilhada. Não é uma sentença que vai vigorar pro resto da vida. Exatamente. O que inverteu foi o benefício. Se tu queres ser um bom pai, demonstra que tu é um bom pai, que a lei te protege. No primeiro mês que tu não fosses um bom pai, a mãe é esta prejudicada, que o pai não foi lá buscar no colégio, que não fez nada, vai lá e diz, olha aqui, ó, guarda compartilhada não vai dar. E o juiz devolve para ela a guarda integral e vai cobrar a pensão do jeito que der. Então, o que eu acompanhei na minha formação, dona Maia, é que eu vi muita mãe usar o filho, tá? Contra o pai. Ah, bom, mas isso mudou, mas era muito assim. Era muito, e a lei beneficiava toda a sociedade era um pouco mais beneficiava fechada, a mulher, ela usava o filho. Está falando da alienação parental. Exatamente. Ela era usada, a criança era usada contra o pai e o pai não tinha nenhuma legislação que lhe permitisse exercer a condição assim do pai. Como era de 15 em 15 dias, um fim de semana. Algumas são usadas até hoje para garantir o dinheiro, né? Como é que tu vai criar um filho vendo ele de 15 em 15 dias, um fim de semana? Existe 1, 2, 3 lados. Alienação parental, e tem também o Instituto do Abandono Afetivo. Aqueles pais e mães que não dão bola e tal. Exatamente, também tem esse instituto que pode entrar. O André Andrade disse que gostou muito do teu comentário e te dá parabéns. Obrigada, André. Escantofani, gostaria muito que tu falasse mais. Mas esse assunto... Diz aqui, não. Esse assunto, reunião do Pais e Mestres, parou. Não é o meu conhecimento. Ele disse que tu tá muito sem falar, é o seu Sérgio Flores de Canoas que... Não, mas ele disse que tu tem ficado muito quieto, muito calado. Eu estou observando o assunto, entende? Não, inclusive eu quero falar sobre futebol agora, que eu acho que todo o Rio Grande do Sul ficou do meu lado hoje na Rádio Granal. O que o Grêmio fez ontem foi uma vergonha, não o Grêmio, a instituição Grêmio, certos jogadores do Grêmio estão comprometidos com o Rosário, com Nova York, com o Thomas, sabe, com o 20/9, mas não com o time do Grêmio. Essa historinha não fizeram absolutamente nada para honrar a camisa do Grêmio. O jogador Luan, durante a partida toda, ele se arrastou em campo. Ele não tinha comprometimento. Enquanto, do outro lado, os jogadores do Flamengo botavam a cara na chuteira e a luta, sabe? E outra coisa, agora vai uma crítica contundente. Eu sou um cara muito contundente quando eu faço uma crítica. É um perfil meu. Eu não nasci para ser Pôncio Pilatos. Eu nasci para ser Pompeu, se fosse a história romana. Eu digo a real. Esses preparadores físicos de time de futebol no Brasil deviam ser despedidos. Vou dar um exemplo. Um jogador de tênis joga todos os dias, às vezes 5 sets, quando é um grande slam. E cada set é 1 hora, no mínimo, joga 7 horas. Ele tem mais contato naquelas quadras de tartan, que é de cimento, se desgasta. Um jogador de futebol não pode jogar mais do que uma partida por semana, porque corre 8 minutos. Ele corre e dá um sprint de 500 metros, no máximo, que o campo é 120 metros. Depois ele fica olhando o adversário. É muito mimimi. Se fosse eu, hoje, diretor de futebol do Grêmio, eu cortava pela metade o salário de alguns jogadores que jogaram ontem, que não jogaram pro Grêmio, jogaram pro Flamengo. Então o Grêmio bailou, vai enfrentar o Estudiantes de La Plata, que em tese um time argentino não é top, mas é argentino. E o Grêmio pode terminar no 0-0 esse ano aí também. Não sei se o Ruschel vai falar, eu só queria que os nossos telespectadores, desde o início do programa, estão se manifestando
com relação ao futebol. Aí o Eugênio Carlos diz assim, a casa caiu, uma vez Flamengo até morrer, só um pouquinho, kkk. O Chicão tem que continuar a torcer pelo Barcelona do Maitá, disse o Eugênio Carlos, kkk. É uma brincadeira, Chicão, não? Tem razão, mas tem razão. Eu e o Mick Jagger, nós temos muitas coisas em comum. Uma dessa que dá um azar torcendo para um clube. Claro, o clube vai jogar no Maracanã daquele jeito, só pode perder, né? Tá, olha aqui, ó. Segundo o seu Dilon Camilo, colorado, doente. Segundo Renato, o Grêmio deu show no Maraca. Mesmo assim, foi desclassificado e Renato levou um laço bonito de um treinador recém-saído das fraldas. Fadiga dos metais? Pergunta Dilon Camilo de Canoas. Dona Mari, numa análise desapaixonada, que é o que me cabe aqui, eu torci ontem, quebrei tudo que tinha lá para fazer, gritei, fiz e acontecer. Aqui é uma análise técnica. Não há tragédia nenhuma. O Grêmio perdeu para uma equipe do tamanho dele, num estádio com 60 mil pessoas, teve 63% de bola, de posse de bola contra um Flamengo no seu Maracanã. Isso ele não traduziu em chances de gol, mas mostrou que o Grêmio teve o tamanho que ele sempre teve. Agora, ganhar, perder, eu lembro que o ano passado o Grêmio foi desclassificado da Copa do Brasil e 2 meses depois ganhou a América. Então, se ganha, se perde, eu não vi fiasco. Chorei, chorei não, força de expressão, né? Lamentei, fiquei triste, tudo, né? Mas não vejo como tragédia, não vejo como cortar salário, mudar o time, fadiga de metais. A avaliação de um plantel ela é feita em dezembro, né? Resultado da campanha. Lembro que o Grêmio já tem o título gaúcho, já tem a Recopa, o bicampeonato da Recopa, e queria achar que só o Grêmio tem que ganhar, me parece que é uma demagogia. Mas eu acho que eu não quero contrapor o nobre colega, mas é o seguinte, pode perder, pode tudo, mas perde com dignidade. A Argentina não perdeu a Copa do Mundo sem técnico, na maior desorganização, mas caíram de pé com a França. Agora a seleção brasileira não, era o Neymar caindo no mimimi. Eu acho que o Grêmio caiu sem dignidade ontem. Cada jogo que o Grêmio participa vem comprovar a minha tese, que é quem realmente entende de futebol, no caso eu, né? O rei da modéstia. Eu disse que o Grêmio ia pagar um preço muito caro porque o Grêmio não conseguiu ter pré-temporada. O Grêmio teve que voltar às pressas com o time principal. O título gaúcho do Grêmio está sendo cobrado agora. Não faltou dignidade ao Grêmio. Faltou pulmão. O Grêmio está cansado. É verdade. Cansado. A gente via que os jogadores tentavam chegar, davam um carrinho, enfim. Não faltou dignidade e vergonha na cara em ninguém. O que faltou foi pulmão. A fisiologia explica, existe um limite para o corpo humano. O futebol hoje é muito mais desgastante e veloz. Eu discordo do Chicão. Não, mas o Flamengo joga o time titular tudo que é partido. Sim, olha como o Flamengo está caindo. Fora como o Flamengo está caindo dos pedaços. Olha como o Flamengo não está correndo, não está caindo dos pedaços. Está caindo dos pedaços. Ontem o Grêmio teve 60 fez um gol lá no início. O Grêmio teve 65, 66% de posse de bola. O Flamengo ficou o tempo todo atrás. Os últimos 10 minutos, o Flamengo fez o que o Grêmio não fez na arena. Então, sabe? E não vejo nada de indignidade. O Grêmio perdeu por um lance infeliz do seu jogador no início da partida. Exatamente. É a tua opinião. No raciocínio dele, pode perder e ficar bangô. Tu não precisa. Perdeu. Tu não permite, né? Fala, Alice. A Escola de Música da OSPA, que promove de forma gratuita uma formação para crianças e jovens que querem tocar em uma orquestra. Eles estão agora com uma nova casa, que foi um lançamento oficial nessa quinta-feira. Eles estão ali no Palácio do Vice-Governador, conhecido como Palacinho, que fica ali na Avenida Cristóvão Colombo. E eles estão buscando músicos para compor a banda sinfônica. Então, os interessados podem entrar em contato com eles até essa sexta-feira, às 17 horas. Tá ali os contatos, o telefone 3228-6737. 3228-6737. Vitorino só esqueceu de dizer uma coisa que rola na noite, no qual eu estou escrevendo um livro sobre a noite e posso dizer que o Grêmio fez pré-temporada à noite. Ai, que horror. Tem até um jogador chamado André Balada, até. Cuidado. Ai, tenho medo. Esse é o jornalismo. Não, eu tô falando desse jornalismo de medo. Se acusar alguém que tá indo pra noite... Não dá bola. Olha aqui, boa noite, bancada. O Ronaldo não vai na noite. O jogador de futebol Concordo com o Vitorino em relação aos flanelinhas. Faço fisioterapia todos os dias no Mãe de Deus. Estaciono e pago a área azul e tenho que pagar os exploradores de rua, os flanelinhas. Aí tu fala pro Azulzinho, mandam falar com a brigada, diz a Regina Lima. Muito bem. Hoje, compondo mais um madrigal,
escrevendo uma poesia. Hoje escrevi uma pequena poesia, mas não vou ler porque eu achei ridícula, muito ruim, não vou ler. Tu escreveste uma... a gente pode ver? Chama-se Madrigal. Não. Madrigal. Madrigal. Bom. Eu pensei que eram recordações dele. Eu me lembrei do Madrigal. Claro, frequentei o Madrigal quantas vezes, né? Eu me lembrei de algo que foi dito pelo Nietzsche, que Deus está morto. E realmente, se você fizer uma análise, hoje Deus não comanda mais a vida como comandava algum tempo atrás. Todos nós, e toda a humanidade, todos os seres viventes desse mundo, falavam de Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E hoje se criou dentro da juventude, do mundo, e principalmente da nossa aqui no Brasil, o oposto, que é o contraditório, o direito ao contraditório. Hoje, qualquer jovem que você fizer uma afirmação, ele vai entrar com o contraditório. Vai dizer, não é bem assim. Isso eu tenho observado ultimamente com muitos jovens que eu tenho conversado, inclusive com meus netos, os meus netos. Eu converso com eles, um já tem 22, outro tem 17 anos, feitos recentemente, eu converso com eles, não, mas não é bem assim. Mesmo que depois, com a minha argumentação, eles possam concordar, existe esse sentido. E não se fala mais em Deus, é isso que eu estou impressionado. As pessoas não falam mais em Deus. São raras as pessoas que agradecem a Deus. E eu quero lembrar as pessoas que Deus não está morto. Deus não está morto. Foi apenas em função disso que eu falei agora, que Nietzsche criou essa assertiva. Nietzsche criou uma espécie de fábula, uma espécie de sentimento de que Deus está morto. Não se convença disso, porque em realidade ele quis dizer que Deus não está morto para quem ainda acredita. Nossa, o que tem na tua água aí, Márcia? Parou, olha. Eu acredito em Deus, pra mim Deus água tá dele? bem vivo e graças a ele estou aqui. Água benta. Mas falta religiosidade nas pessoas, falta mesmo. Mas o que a yoga tem feito muito e tem ensinado é agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. E vocês podem perceber que muitas pessoas estão usando essa palavra, gratidão. Não, só quer dizer que eu sou como o Chicão Tofani, que eu sou perseguido pelo Vitorino. Inveja, né? Inveja. Eu sou perseguido por ele. Mas a vítima... Eu defendo ele. Inveja. A vítima sempre acaba amando o verdugo. Que bonito. Ele se queixa do que o Vitorino faz. E sempre que eu e o Chicão vamos defendê-lo do Vitorino, ele nos dirige uma palavra grossa. Sabe qual é o nome psiquiátrico dele? Muito obrigado, dona. A propósito de dirigir uma palavra, o teu microfone está de cabeça para baixo, arruma ele aí. Pois não. Aí, Esse feito, programa tá obrigada. virando uma viadagem essa hora. Mas olha só. Que isso? Sabe, Vitorino? Não, isso dá processo. Ficou um ano e meio sem ficar com uma mulher. Você viu o pastinho? Não dá, não. Pastinho. Me processa. O pastinho. Não, Assim que a senhora fica baixando o nível. assim que a senhora quiser recompor o programa, eu tenho... Por favor, então faça-o. Faça-o, doutor Ruschel. Do cabelinho engomado. Eu vou ligar para um aqui que me ofereceu uma kitnet de 36 metros quadrados. Vou ligar para ele. Quantos quartos tem? Não, mas parei um pouquinho. Tem um telespectador, presta atenção. Ele não gostou muito do que a gente falou pela informação, tá? Tá, vai lá, seu Ruschel, que eu vou nós procurar estamos aguardando uma definição que deve vir até amanhã. Como nós sabemos, a Procuradoria-Geral da União já entrou com uma impugnação em relação à candidatura do ex-presidente Lula. Seguiram-se mais 5 impugnações. Estamos totalizando 6. Uma delas é do Bolsonaro, né? Uma delas é o Bolsonaro. Teve outra também do Alexandre Frota. Não, Alexandre. Esse é o fim da várzea. É o fim da várzea, como diz o Vitorino. Mas na verdade... O Partido Novo não, o MBL. Até chegarmos à bancada, já eram 6 impugnações, depois não tive mais acesso. Na verdade, a Raquel Dodge entrou com a certidão, onde mostra a condição de inelegível nessas condições. E aí agora o vice-presidente ele tem que tomar uma decisão muito séria, porque como existem vários pedidos, tem que se unificar os relatores. Então não se sabe se será o Fux, que foi o primeiro a receber a distribuição, ou se será com Ademar, como é que é o nome do nosso... O Fux não ficou com o pedido da candidatura. Ademar Gonzaga, e o outro isso, eu anotei, mas já vamos pro nome Gonzaga, dele aqui. Nós selecionamos aqui, esquecemos. Aqui, ó. Olha aqui.
Admar Gonzaga. Muito obrigado por essa assessoria qualificada que recebi. Mas quem disse fui eu. Então, eu tenho que agradecer. Não, mas eu estou agradecendo a ela. A senhora não quer agradecer. Mas ela também. O vocabulário dele, a encenação toda, está falando de palco. Na verdade, então isso tem que se unificar para que se tenha apenas um relator em relação a esse processo. E ontem nós demos todo o rito, né? O rito é bem acelerado, é bem provável que nos primeiros dias de setembro nós já tenhamos uma decisão sobre isso. E também com relação a ex-presidente Dilma Rousseff, né, que vai concorrer ao Senado, também teve contestação, impugnação da sua candidatura, porque o advogado que pediu essa impugnação disse que ela deveria ficar inelegível. E, na verdade, ela deveria ficar inelegível, mas se vocês lembrarem, lá na época do impeachment, eles separaram o processo. A desentortada de banana. Exatamente isso. Agora eu quero ver o que vão fazer nesse momento desse pedido. Foi a dobradinha Lewandowski e Renan Calheiros. Exatamente. Separaram o pedido, um era o pedido para o impeachment e o outro deixava ela inelegível ou não. E aí o impeachment foi votado sim e a ineligibilidade foi votada não. Olha aqui, ó. Magda, boa noite. Não sei o que aconteceu com este programa. Agora estão defendendo a imprensa globalista americana, que nunca se conformou com a vitória de Trump. Os americanos estão felizes da vida com os rumos do seu país. O desemprego caiu e os salários aumentaram. A imprensa brasileira, também globalista, repercute cada bobagem sobre Trump, assim como faz agora com o Bolsonaro. Será que não perceberam que os rumos da agenda globalista foi afetado e o desespero está grande, diz o senhor Carlos Pereira. Eu achei o máximo que o senhor nos comparou com a mídia globalista do mundo, eu achei bárbaro. Tu sabe que... Se era para puxar a nossa orelha, eu gostei. Eu também. Tu sabe que a maioria dos eleitores de Trump voltariam a votar nele, mais de 80% voltaria a votar nele. Muito mas bem. ele não ia ganhar. É um comportamento estriônico desse. Primeiro, ele não ganhou a eleição. Ele não ganhou, exatamente. Se 80% votaria nele. Outra coisa, com o apoio dos russos. Vai dizer que ele não teve apoio dos russos? Por favor. Dona Magda, eu tô com uma matéria que eu tô com uma matéria por aqui. Por quê, quando eu penso que ela vai terminar, ela tem um capítulo aqui. Ai, que susto que eu levei, Mário. Aqui é o que fazia aquele personagem. Não, mas aí esse é um linguajar que pertence ao seu Mário. Culto, letrado, imagina. Mas eu apenas fiz uma imitação. Tá bem, querido. Eu não imitei o Jack. Desculpa. O Jack daqui a pouco, em breve. Tu quer o meu joelho. Falta pouquinho pro Jack agora. Não tem Jack nessa bancada. Falta pouquinho pro Jack. Dona Magda, a questão dos caminhoneiros. Aquelas multas astronômicas que foram aplicadas, foi feita a medida provisória foi aprovada pelo Congresso e o presidente, como gosta de uma confusão, respeitosamente vetou. E então está valendo as multas. O que isso significa? Significa que se essas multas efetivamente forem aplicadas, vão falir dezenas de empresas. Enfim, nós já temos um desemprego aí, que hoje foi noticiado, de 26 milhões. Nós vamos pegar e milhares de pessoas vão ficar desempregadas. Mas o presidente optou por veto, quer cobrar a bagatela de 715 milhões. Não vai receber, né? Não vai receber, claro que vai conseguir. Então agora o ministro está jogando para a torcida. Com muito boa hora, o ministro Alexandre de Moraes resolveu mediar isso. Chamou todo mundo lá para uma audiência que vai ocorrer agora no dia 20. Então ele trouxe várias associações de caminhoneiros, mas também trouxe a Defensoria Pública, trouxe a AGU para lá. Todos os interessados, um representante do governo também, para ver se sai de lá finalmente com a fumacinha da paz, para que esse assunto seja definitivamente, porque não pode, que todo mundo resolveu, os preços seguiram e a única coisa vai ficar essas empresas com essa multa faraônica impagável. Ridícula. Marli Barcelos, aniversariante ou notícia? Tem uma notícia aqui da Latam, né? Da Latam, o Ministério Público agora abriu um inquérito contra a Latam por marcação de assentos. Vocês lembram? Isso foi muito debatido, todos nós falamos a respeito disso, e agora o Ministério Público está abrindo esse inquérito, né, que quer anular esse tipo de coisa, essa cobrança absurda, né? Primeiro começaram a cobrar o transporte das malas. Eu me lembro que... E cobrar é mais, eles me devem R$160 que eles me fizeram pagar duas vezes a mala. Eu não fui lá na justiça. Os voos internacionais, 30 quilos, e os voos nacionais, 20 quilos, né? Eu sempre, voos internacionais, eu levava uma maleta assim, com 20 quilos na maleta. Eu ia meio torto, mas
mas levava, né? Colocava em cima lá na bagagem lá em cima. Então isso tem que voltar. Essa marcação de assentos é um absurdo. Como é que uma família de 3, 4 pessoas num voo internacional, São Paulo, Los Angeles, ou Porto Alegre, Lisboa, as pessoas vão um lá atrás, outro na frente, quer dizer, uma coisa aleatória? Não, tem direito sim. Então o Ministério Público, abrindo esse inquérito, deverá obrigar a Latam, essa grande empresa, que hoje é a maior empresa brasileira, que pertence aos chilenos, a voltar àquela normalidade que era antes. Você escolhe o assento, só que é aonde? Sei lá. O Marni, você sabe que em relação a isso, o FBI americano está investigando denúncias de que sempre que existe uma compra de passagens e que o sobrenome é coincidente, o computador joga aleatoriamente para que as pessoas fiquem longe, para que alguém vai lá, paga, só porque lá tem que pagar, né? Aí paga para colocar todo mundo perto. E mesmo quando não é aleatório, mas a passagem é comprada de forma simultânea no mesmo cartão de crédito ou com origem no mesmo CNPJ, por exemplo, eu e o Chicão, a gente vai viajar para São Paulo. Sim. Aí compramos a passagem. Meu cartão no cartão dele, não importa. O mesmo cartão, no mesmo momento, 2 lugares, eles atiram um em cada canto do avião. Para você ir lá e pagar. O FBI está investigando. Nunca vai ficar junto. O FBI está investigando isso porque existe a denúncia. Isso é golpe, né? Claro. Isso é golpe. É golpe? É golpe, é golpe. É golpe. Eu acho que é chegada a hora do Chicão, hein? Não. Ayrton, Russell. Pois não. Por favor. Pois não. Pois eu que sou maldoso. Fale, Mari. Os aniversariantes agora? Pode ser, acho que você queria salvar os casamentos, né? Mas que cuida do teu que já tá mais pra lá do que pra cá. Tu tá implicando comigo? E é o 5º casamento dele. Aqui, ó, eu sou forte, sou forte. Ela é o Popeye. Aí foi melhor que o Olivia Palito. O primeiro aniversariante, T.A. Lawrence, o Lawrence da Arábia, né? Que foi, aliás, o filme Lawrence da Arábia, com Peter O'Toole, foi um dos grandes filmes que eu assisti, histórias fantásticas. Inclusive, ele teria sido agredido sexualmente por um príncipe, um árabe e tal. Tem essa história que conta a respeito da vida deste oficial britânico na Arábia. Oscarito e Grande Otelo. Foi a grande dupla das chanchadas brasileiras da Atlântida na década de 50 e 60. Oscarito veio muito criança ainda da Espanha e se torna no grande humorista, no grande comediante brasileiro do cinema e faz uma dupla impagável com o Grande Otelo. Menachem Begin, político de Israel, que foi primeiro-ministro de Israel. O Milor Fernandes, o maravilhoso humorista também, e um dos criadores do jornal O Pasquim. Francisco José, a maior parte das pessoas não lembra quem foi, mas foi o maior cantor, um dos maiores cantores de Portugal. Ele fez um filme no Brasil chamado Teus Olhos Castanhos, cuja atriz principal, foi a minha querida Araci Cardoso, que foi casada com Ibanez Filho. Olha como eu sou antigo. Todos eram meus amigos, inclusive tive o prazer de uma das minhas estadas lá em Portugal, conversar com Francisco José e dizer quanto ele era querido no Brasil. Eddie Gourmet, cantora norte-americana que cantou muitas músicas em espanhol. É verdade, eu a conheci cantando em espanhol. O Odair José, o cantor favorito do Vitorino, completando hoje 70 Não fala mal do Odair José, que é bem amigo dele, eu vi na Festa Nacional da Música, quando ele foi. Ele é legal, sim. José Augusto. Querido José Augusto, completando hoje, quantos anos Zé Augusto? 65 anos. E a música de maior sucesso do Zé foi Aguenta Coração, daquela novela. Agora aguenta coração. A caixa o cantor é o Sinatra. Bom, a primeira coisa que o José Augusto fez quando ele gravou seu primeiro disquinho na Odeon e fez um grande sucesso em todo o Brasil, que ele tinha a voz muito semelhante, tem ainda, claro, ao Roberto Carlos. E ele fez algum sucesso com a primeira música e tal. A primeira coisa que esse menino fez, à época menino, hoje não mais, foi comprar uma casa para a mãe dele. E isso, ele me conquistou porque ele fez isso. Quem, mano? O José Augusto. José Augusto. Quando um filho pensa na mãe e no pai, para mim já é uma pessoa maravilhosa. James Cameron, cineasta americano, de aniversário hoje também. E a Madonna fez aniversário. Ontem, dia 16. Hoje estamos na madrugada, foi aniversário. É dia 16.
Tá aqui, por isso que eu... 60 anos. 60 anos. Não, o James Cameron. O James, ele nasceu... Onde é que está aqui? Nasceu em 54. 64 anos, né? 64 anos. James Cameron que está aprontando o Avatar 2. Isso, que é um... Avatar é um deus, né? Deus, né? Deus. Bom, e hoje a morte também do Elvis Presley, né? 42 anos de idade. Tinha quando morreu o grande Elvis Presley, o maior fenômeno da música americana, uma das vozes mais bonitas da música do mundo e o gênero que ele criou, e foi realmente a maior figura da música. Ele era... Sei quem era mais popular, os Beatles ou ele, o Vitorino? Os Beatles. Em termos de venda de disco, porque o Elvis Presley, ele era famoso, mas ele tinha uma circunscrição ali, Estados Unidos, país de língua inglesa. Depois que ele morreu, por incrível que pareça, que ele conquistou o mundo. Sim, ele virou ídolo, né? Você sabe que ele nunca fechou fora dos Estados Unidos? E os Beatles... Nunca. Você sabia que os Beatles, até hoje, o selo, a marca, a grife que mais arrecada direitos autorais no planeta? Eles começam a perder dinheiro agora, porque em alguns países, depois de 50 anos, 60, 35 e outros, você deixa de receber direitos autorais e a música passa a cair em domínio público. Por exemplo, as músicas do disco I Wanna Hold Your Hand já estão liberadas, qualquer um pode gravar. Aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo. Eu me esqueci de falar no aniversariante de hoje. Charles Bukowski, que era um alemão que foi viver nos Estados Unidos, que era muito famoso pelos seus livros e pelas suas histórias picantes. Eu não sei se o Chicão leu. Eu só gostava de Lolita. Isso. E ele marcou muito porque ele contou uma história de que, como ele bebia todos os dias, tomava um porre todos os dias, ele morria todos os dias e ressuscitava no outro dia, depois que terminava o efeito do trago. Charles Bukowski foi uma grande personalidade da história do mundo. Agora, se do camarada tomar um fogo, morrer e ressuscitar no outro dia, realmente... Tomar um fogo. Não dá ideia, mano. Não dá ideia, mano. Deixa a Alice ler um recado. Lógico. Boa noite, bancada maravilhosa. Vocês fazem a alegria dos meus finais de tarde. Esse programa é o melhor e mais completo da televisão brasileira. Parabéns a todos vocês que hoje estão arrasando, lindos de se ver. Vera do Jardim Botânico. Obrigada, Tem mais um recadinho bem rapidinho. Boa noite. Meu pai me ensinou a assistir o programa. Sou fã de vocês, moro em Viamão. Mandem um beijo para mim, Caroline, e para o meu pai, Ricardo, porque ele tem muito bom gosto e adoramos vocês. Caroline, seu Ricardo. Beijo, beijo, beijo. Fale, seu Roxo. Estava eu em êxtase, dona Ana. Olha que bonito. E o que aconteceu na hora desse êxtase? Circulando pela capital gaúcha. Vi que os Já tá imaginando ele no banheiro. Eu também. Na boleia de um caminhão. Com a Sula Miranda. Tomara que não tenham sido captadas palavras do Gustavo Vitorino. Olha aqui, vamos que nós não temos todo o tempo do mundo. Tomara que não tenha sido. Mas a verdade é que circulei pela capital gaúcha hoje. A verdade dói. E os preços... Hoje pegaram nos teus dois pés. Meus dois pés. Eu não vou dormir de noite. Os preços da gasolina tinham caído assustadoramente. Tu sonhou isso? Casos, sim. Nós temos preços já de 4,44, 4,43, 4,39. E estava eu, como ele disse, em êxtase. Quando, ao me dirigir à nossa TV aqui, foi anunciado o aumento foi aumento de 0,5. Está no osul.com.br toda a matéria. Foi anunciado. Então, eu espero que os postos consigam assimilar este aumento e manter essa promoção, porque a Roberta me chamou a atenção que caiu muito o consumo desde a guerra dos caminhoneiros. As pessoas estacionaram o carro e os postos se obrigaram, então, a diminuir suas margens de lucro. Esse olho grande é só para juntar sujeira. Santa Catarina, muito mais barato. É verdade, é muito mais barato. É verdade, mas ir até Santa Catarina para abastecer é um pouco caro. Mas quem mora em Torres atravessa a ponte. Isso, seu Marli Barcelos, Então, acho que eu tenho que morar em Torres. Até em Canoas é mais barato. Vitorino, por favor, não pegue no pé do nosso bondoso Marne, diz o Luiz de São Leopoldo. Bem, viu? Se fosse no tempo que eu defendi o Marne, eu ia concordar. Então agora eu tô revoltado? Rebelde? Não tem mais ninguém que defenda o Marne, só eu, então. Só eu. Seu Luiz, fica tranquilo que eu vou liberar o camarão. Tá tranquilo. Vou liberar o camarão, é muito bom. De camarão. Eu sei que alguns dos senhores ficaram sem o seu e-mail ser lido, enfim, mas é que são muitos. E olha que o programa é grande.
grande. Mas tem chance ainda de amanhã a gente retornar a alguns desses assuntos aqui que são muito bons e palpitantes, inclusive. Mas vamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Prometemos, não adianta você querer se livrar de nós. Amanhã, depois do Jornal da Pampa, a gente volta com tudo isso, tá? Com bom humor, com informação, especialmente para você. Tenham todos uma boa noite, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.